E aí, família Betânia, estamos aqui de novo para mais um devocional. Assim, estava conversando aqui com o pastor Ítalo enquanto a gente gravava, né? Nós temos tido assim, experiências tremendas, né? Deus tem falado muito forte com a gente e eu tenho essa expectativa, né? Que Deus tem também falado muito forte com você. Eu creio que no tempo, né, que você está buscando a Deus, lendo a Bíblia, eu sei que Deus está falando muito com o seu coração. Então, assim, hoje é o hoje é o quinto dia, né? E eu sei que você está tendo grandes experiências e não é sobre quantidade, né? Nós não estamos aqui falando sobre você ficar muito tempo de jejum, mas é um tempo precioso onde você entende que essas coisas espirituais são necessárias para o seu desenvolvimento, né? Para a sua profundidade em Deus. Então, quero convidar você para nós meditarmos. Se você não assistiu ainda outros devocionais, nós estamos colocando, né, dia após dia. Aí nós começamos o jejum na segunda-feira e nós estamos já no quinto dia, ok? Então, quinto dia, faltam ainda mais 2. Então, hoje não estou enganado nos meus cálculos, hoje é sexta-feira, né? E aí nós temos ainda mais sábado e o domingo. E o domingo nós vamos encerrar o nosso período de jejum com um culto, né? Com uma celebração, e nós vamos ter o tempo de ceia. Então, assim, né? Eu estou com grande expectativa, já tem sido muito bom e eu creio que nós vamos encerrar aí. Deus vai com certeza, né, encerrar esse tempo para nós com chave de ouro. Quero convidar você a participar de mais um devocional e nós vamos hoje ler um trecho, né, da carta que o apóstolo Tiago ele escreve, né, para a igreja, e eu creio que vai ser abençoador primeiro para o teu coração. Quero ler aqui o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 27. Ok? Diz assim: E sede cumpridores da palavra. Algumas versões vão dizer sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nós hoje vamos meditar aqui, né, sobre a importância da prática daquilo que nós estamos ouvindo de Deus, tá? O que acontece? Nós hoje vivemos, né, na era da informação. Então pensa aqui comigo. Você só hoje, né? Você só no dia de hoje, né? Eu não sei que hora você está assistindo esse devocional, mas digamos que você está assistindo aí meio-dia, né? De tarde, mas só hoje você já adquiriu milhares de informações. Você já viu milhares de notícias, né? Você já viu aí, lógico, né? Estou exagerando aqui, milhares, mas talvez dezenas de notícias, né? Só no seu feed aí, do seu Instagram, do seu Facebook, né?
cada roladinha aí que você dá para cima na tela do seu celular, né, do seu smartphone, nós podemos saber que você teve assim várias informações, né, várias páginas acerca dos assuntos que talvez mais te interessem. Então, imagina que nós estamos vivendo esse tempo, né, onde nosso cérebro, nossa mente, nós somos encharcados de informações. Muitas, né? Não é como era antigamente, que você tinha que esperar, né, o outro dia, quando o jornaleiro ia chegar ali com o jornal na sua porta, e você ia pegar o jornal e você tinha ali, né, os cadernos, né, as abas de informação no seu jornal. E aí tinha a parte política, esporte, entretenimento, e você lia durante o dia. Você basicamente só ia ter informações de novo no outro dia, né? Aí depois, claro, com o advento, né, da digital, aí, da informação, já também pelas mídias, não só impressas, mas televisivas, né? A gente já tinha ali os horários de informações, né? Então tinha bem pela manhã um jornal, depois meio-dia, mais à tardinha um jornal, né? Mas a verdade é que hoje nós estamos tendo muito acesso. E isso causa alguns problemas na nossa forma de enxergar a relação entre nós e a informação, né? Entre nós e o conhecimento, né? Conhecimento também é outra coisa que nós temos muito acesso, né? Eu lembro que o meu carro ele deu um problema na alavanca que fica atrás do volante, que é responsável pelas setas do carro, né? E eu lembro de ir no eletricista e ele assim, me passou um valor, né, absurdo, que tinha que trocar um monte de coisa. E eu fiquei assim, puxa vida, né? Vou ter que gastar um dinheiro aí com carro e tudo é muito caro, hoje tudo é muito caro. E na hora veio na minha cabeça assim, eu vou assistir um vídeo no YouTube, né? E aí eu vou conseguir, vou procurar lá um vídeo que daqui a pouco eu encontro, né? Uma forma de trocar isso aí eu mesmo. Eu compro na internet o aparelho, troco, enfim. E assim, eu paguei praticamente 10% do valor que eu pagaria, né? Segundo aquele profissional, óbvio. Mas eu paguei 10% porque eu fui na internet, assisti alguns vídeos, fui no Mercado Livre, comprei, coloquei, né, do jeito lá que o cara explicava, coloquei no meu carro, né, paguei só o aparelho, enfim, tá lá funcionando, porque nós temos acesso hoje à informação e ao conhecimento, né? Você pode hoje até mesmo desenvolver uma profissão a partir, né, do sofá da sua casa com o aparelho na mão, porque o mundo de informações e conhecimento está na internet. O problema é que, como eu estou falando, nós vamos ter crise na relação de prática e conhecimento, porque nós certamente recebemos muito mais informação e conhecimento do que nós temos tempo de colocar em prática. Então é interessante, eu vejo isso até na minha própria vida. Eu me considero uma pessoa que aprende muito fácil. E eu brinco que na velocidade que eu aprendo, eu esqueço. Porque não dá tempo de você, né, guardar tudo. E muitas vezes isso vai desvalorizando a informação e o conhecimento. E aí nós temos alguns problemas até de nível social. A sociedade hoje tem grande problema com a informação, em como lidar com a informação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque lá atrás, né, 2000 anos atrás, praticamente nosso irmão, né, o apóstolo Tiago, ele estava trazendo para a igreja a importância da prática daquilo que nós estamos recebendo. Se Tiago vivesse no nosso tempo, né, ele não iria renovar a sua mensagem, mas ele iria, né, ratificar. Ele ia dizer, olha, mais uma vez, né, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Por quê? Porque, infelizmente, né, como a gente já viu esse contexto de informação prática,
a gente tem percebido que muitas pessoas estão tendo problemas na sua vida porque não praticam o que aprendem. Simplesmente, né, a gente tem falado muito sobre isso, esse é o tom da nossa, né, desse tempo que nós estamos tendo aqui na igreja. A gente vem na igreja, a gente vem no grupo, a gente participa de cursos que a igreja oferece, a gente tem acesso à internet, a gente ouve outros pregadores, a gente tem acesso a livros, a gente tem acesso a podcasts. Então a gente recebe hoje muito mais informação da palavra, a gente tem muito mais contato direto com o ouvir a palavra, com o receber algum tipo de mensagem, reflexão, conhecimento. Isso está assim, como eu falei, nos encharcando diariamente. E é bom, é muito bom que você tenha acesso a isso hoje, né? É muito bom que talvez na sua vida corrida você não consegue parar para ler um livro, mas você consegue, enquanto dirige, enquanto lava uma louça, enquanto faz alguma coisa, você está ouvindo ali, né, uma mensagem, um podcast, alguma coisa que está trazendo conhecimento sobre a palavra, sobre a vida cristã para a sua vida. Mas corremos o grande perigo de nos enchermos, de nos fartarmos de informações teológicas, de informações bíblicas. Corremos o risco aí de nos enchermos de conhecimento e não darmos conta de praticar. Não darmos conta de praticar. O que Tiago vai usar aqui, né, como exemplo disso dentro do contexto ali da época dele? Ele diz assim, no versículo 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Então, naquela época, né, pelo que nós podemos saber, o que se diz é que o espelho ele não era como a gente tem hoje, né? Ele era um reflexo, ele era, né, a pessoa olhava ali, é como você olhar na prata, né? É como você às vezes olhar num vidro assim meio desgastado, ele não te dava a imagem muito real de quem você era, mas você tinha uma visão ali, né, vamos dizer assim, com um filtro natural da sua imagem. E ele está falando aqui que, né, o jovem, né, ali ele ia e contemplava o seu rosto, né, olhava para o seu rosto e contemplava. O problema é que no versículo 24 ele fala assim: porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu como era. Por quê? Porque à medida que ele vai olhando todos os dias no espelho, né, e a vida vai passando, a gente sabe que naquela época não tinha como registrar. Eu não tinha ali, né, ele não tirava selfie. E ele ia envelhecendo e olha que tristeza, ele já não conseguia mais lembrar de como era o seu rosto quando ele era jovem. Porque o tempo passou, aquilo não foi registrado, aquilo não ficou marcado de alguma forma, e o que ele tem é simplesmente o que ele conseguia ver no espelho, mas já envelhecido, já o tempo passado. Ele já não se lembrava mais de como era. Versículo 25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo esquecido, né? Então ele está fazendo aqui uma comparação de que quem não pratica vai esquecer. Vai esquecer. Isso aí tem pesquisas em cima disso, né? Até poderia ter trazido aqui, mas tem pesquisas em cima disso, né? Que apontam dizendo, olha, se você recebe a informação e de alguma forma você não está ensinando, você não está praticando, você vai perder totalmente, né, o conhecimento daquilo. Eu lembro que quando eu tinha aí 20 e poucos anos, eu ingressei num curso, um curso de TSB, né, que é um técnico em saúde bucal. E a gente é uma espécie de enfermeiro, né, dos dentistas, né, para ser mais assim simples a explicação e fácil entendimento. E eu fui para a prática daquele curso na época, né, atendemos em algumas clínicas dentárias. A gente fazia manutenção, né, da parte de aparelhos, né, e fazia limpeza e dava algumas orientações aos pacientes ali. E tinha todas as ferramentas, né, que a gente utilizava. Só que se você me perguntar hoje, eu não lembro mais. Não lembro mais do nome dos aparelhos, eu não lembro mais das técnicas que eram utilizadas. Simplesmente, né, porque eu nunca mais pratiquei, né, eles passaram aí anos, eu não lembro mais como que é, né, foi esquecido.
E Paulo está falando isso, né? Que os anos, muitas vezes, da nossa vida estão passando e por falta da prática do evangelho que nós estamos recebendo de Jesus, nós estamos esquecendo daquilo que era primeiro, daquilo que é o princípio, daquilo que o Senhor nos ensinou lá no começo. Então não adianta eu ter tempo de fé, não adianta eu ter tempo de casa, tempo de igreja. Isso não garante, né, o que eu estou vivendo a fé como eu deveria. Agora, se eu olho para trás e eu lembro a instrução que eu recebi lá no começo da minha caminhada e eu coloco em prática até hoje, eu não me esqueço daquilo, né? Hábitos que eu estou trazendo, que eu fui ensinado, eu fui discipulado, né? Alguém me orientou em como ler a Bíblia, em como orar, né? A importância do jejum, das práticas espirituais. Domingo nós vamos falar aí sobre a espiritualidade vibrante, sobre a importância das práticas espirituais. Então, né, não perde, vai lá, né, vem aqui na igreja, no domingo às 20 horas, né, que nós vamos conversar muito sobre isso, né, sobre algum aspecto aí da espiritualidade também, falando um pouco sobre ataques, né, que nós sofremos espirituais da parte de Satanás e tudo mais. Então, vem com a gente, né, vem participar com a gente aí no domingo. Mas voltando aqui, a gente precisa perceber que quando eu não pratico essas coisas, né, eu vou perdendo, eu vou esquecendo, isso vai deixando de ter algum valor para a minha vida. E aí muitas vezes eu vou me pegar, né, em práticas de pecado, em práticas moralmente erradas, em práticas que não agradam a Deus, que lá no início da minha caminhada eu já fui ensinado. Então assim, Tiago está falando aqui de uma coisa simples, mas extremamente importante. Se você quer ter uma vida de profundidade em Deus, se você quer desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus, pratique todo o conhecimento que você recebe. Se você veio no culto e ouviu uma palavra dizendo que, né, expondo ali, né, a palavra, aonde diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia, não se demore em praticar. Se você tem alguma coisa contra alguém tem alguma coisa contra você, não se demore em praticar. Porque senão esse conhecimento não tem poder nenhum sobre a sua vida. Você está com a cabeça cheia de teologia, você sabe citar os textos aonde está, mas você incorre no pecado de não perdoar, de não pedir perdão. Isso é uma coisa que com certeza você ouviu lá no início da sua caminhada. Aí você se pega anos depois, cheio de conhecimento, cheio de experiências, né, na fé, mas ainda não perdoando e não pedindo perdão. Tá vendo como que não faz sentido? Não faz sentido. Tiago vai dizer para nós aqui, no versículo 25, não sendo ouvinte, esquecido, mas o que? Fazedor da obra. O que é fazedor da obra? Ao passo que eu recebo o conhecimento de Deus, eu vou praticar. Ao passo que eu entendo, né, a orientação de Deus, do Espírito de Deus na minha vida, eu vou praticar. Eu vou pôr em prática na minha casa. Eu vou pôr em prática no meu relacionamento conjugal. Né? Eu vou perdoar minha esposa, eu vou pedir perdão para minha esposa. Né? Eu estou sendo assim massacrado pela palavra de Deus e tenho conversado isso com a minha esposa. Tenho falado, olha amor, Deus tem falado tanta coisa no meu coração assim que há muito tempo você faz vista grossa. E estou compartilhando com vocês aqui, Tiago, porque pessoalmente no meu devocional eu estou finalizando o livro de Tiago e aqui ele estava falando no início, depois mais para frente ele fala, e aí quando eu fui para Provérbios a mesma coisa, falando sobre a questão da ira. Como é fácil nós nos irarmos com facilidade, né? Como que assim, a gente se irrita muito fácil. Eu, pelo menos, tenho uma facilidade enorme, talvez pelo temperamento, talvez pelo pecado, né?
na nossa vida, mas muito fácil. E aí, né, eu comecei primeiro a olhar para dentro da minha casa, né, Deus falando comigo, né, não se ire, seja tardio em irar-se. Eu pensei, puxa vida, eu não posso, né, irar com facilidade. Não posso mirar com facilidade, porque daqui a pouquinho eu estou criando uma crise no meu casamento. Eu não posso mirar com facilidade em relação aos meus filhos. Porque será que eu quero que eles cresçam e se lembrem de mim como alguém ranzinza, chato, né? Toda hora irado, brigando? Entende? Então eu escuto a palavra, eu preciso pôr em prática. Seja, né, Deus falando comigo, Mike, seja tardio em irar-se, tardio em falar. Nossa, aí é mais fácil ainda. Como que é fácil, a resposta já vem na hora. Né? A gente se ira e parece que o argumento já está pronto, parece que a reação já está, né, ali treinada, parece que nós fomos treinados para reagir rapidamente. E é isso que causa muitos problemas na nossa vida. A gente, né, tem problemas aí de relacionamento, problemas interpessoais. Por quê? Porque nós nos iramos com facilidade, porque nós reagimos com muita facilidade, né? Então, seja tardio em irar, tardio em falar, pronto a ouvir. Ou a arte difícil de colocar em prática. Ouvir, ponderar, orar. Né? Eu escutei algo, aquilo gerou algo em mim. Deus, não vou falar nada agora, porque se eu falar agora eu vou errar. Mas se eu orar, se eu colocar diante de Deus e eu pedir para Deus sabedoria, quando eu for falar, eu já não estou falando mais debaixo da ira. Tá vendo? Deus fala, eu vou meditar naquilo e vou pôr em prática. Então, na primeira oportunidade que eu tiver, e como eu falo, começa na minha casa, começa com a minha esposa, com os meus filhos, depois com as pessoas com quem eu trabalho, depois com as pessoas com quem eu me relaciono, depois com a minha igreja. Mas a gente, como diz aquele ditado, né? Entra aqui e sai aqui. Anos nós temos acesso à Bíblia, anos nós temos acesso, né, à pregação do Evangelho, anos e anos e anos. E nós incorremos nos mesmos pecados. Por quê? Tiago está dando a chave do negócio aqui. Está falando porque você não pratica. Então, nós estamos sendo taxativos em dizer, nesses últimos dias aqui, faça devocional. Leia a sua Bíblia todos os dias. Todos os dias. Ah, pastor, mas minha vida é muito corrida. Eu tenho trabalho, eu tenho filhos, eu tenho cônjuge, eu tenho estudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem Deus? Porque se o que justifica o preenchimento da minha agenda é aquilo que eu tenho, né? Eu tenho trabalho, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho... Então eu não tenho Deus. Então Deus também precisa preencher minha agenda. Então nós estamos falando, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, relacione com o Senhor todos os dias, né? Nós sabemos que não tem como jejuar todos os dias, né, da nossa vida, mas de tempo em tempo jejue, porque esses hábitos vão dar sensibilidade aos seus ouvidos espirituais, a sua mentalidade vai ser aberta para aquilo que Deus quer semear no seu coração, na sua mente, e você vai receber o conhecimento de Deus exclusivo para a sua vida. Mas é necessário que você pratique. É necessário que você pratique. É necessário que quando você esteja na igreja, você esteja vivendo a prática daquilo que Deus está compartilhando no seu coração. Quando você ouve uma palavra, quando você ouve uma orientação, quando você ouve uma repreensão, quando você ouve um conselho de Deus, de pessoas que caminham com Deus, que são referências, né, na sua vida prática do Evangelho, você precisa pôr em prática. Viver segundo isso. Senão não adianta, senão nós estamos fazendo qualquer outra coisa. Tiago vai dizer aqui no versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso, né? E aqui ele está usando religioso no sentido bom da palavra, né? Alguém que está dentro do Evangelho, né? Se alguém cuida ser aqui evangélico, cristão, né? Religioso, e não refreia a sua língua, ó, acabei de falar, antes engana o seu coração. A religião dele é vã. Então não adianta, eu sou membro da igreja, eu sou participo de um ministério, eu sou pastor da igreja, eu sou... Isso tudo se eu não estou
praticando o evangelho, não faz diferença nenhuma. Todas essas práticas de liderança, de serviço, elas são vãs. Né? Eu vou bater no peito para dizer que eu sou um discípulo de Jesus, mas eu não pratico o que Jesus ensina. É isso que ele está falando aqui, é vão. Né? Ele vai falar no 27, a religião pura e imaculada, sem mancha, né? Para com Deus, o Pai é esta. Ele vai dar aqui alguns exemplos e ele não está fechando nisso, mas ele está dando um exemplo aqui. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Por quê? Porque era o contexto da época da igreja ali. E guardar-se da corrupção do mundo. Tá vendo como que isso aqui é profundo? Tá vendo como o evangelho ele é, né, mais profundo do que a gente imagina? Você está entendendo que a palavra de Deus está nos orientando a viver na prática de tal forma que nós estamos nos guardando, né, da prática do mundo, nós estamos nos guardando do pecado, nós estamos tirando o nosso coração de tudo aquilo que é corrupção do mundo. O mundo age de uma maneira, mas eu não vou agir assim. Esse sistema desse mundo é dessa forma, mas eu não sou assim. Porque eu sou praticante da palavra. Eu não sou alguém que ouve só, mas continua vivendo no pecado. Eu não sou alguém, né, que tem acesso, que conhece, né, que tem a Bíblia aberta lá na minha casa no Salmo 91. Eu não sou alguém que sirvo no ministério da igreja somente, mas diariamente eu estou recebendo dessa palavra. Eu estou me alimentando dessa palavra. E essa palavra, ela vai entrar no meu coração. E eu vou fazer uma aliança com ela. Eu vou fazer um compromisso com ela de ser um praticante de tudo aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração através da palavra. Senão não existe vida na minha religião. Senão não existe vida na minha fé. Paulo vai dizer que a fé sem obras é morta. É como um corpo sem alma, é como um corpo sem espírito. Então, seja cumpridor da palavra. Alguém que está comprometido. Tem hora que você vai falar, mas não é fácil. Não precisa ser fácil. Precisa ser possível. E nós sabemos que o nosso Deus é o mais interessado em fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso espírito. E Ele diz para nós, olha, eu estou com você. Eu estou com você até o final. Se você perseverar, como ele fala, né, aqui na palavra, né, aqueles que perseveram, aqueles que, né, vão ficar firmes, né, como diz no versículo 25, né, aquele, porém, que atenta bem para a lei de Deus, nisso persevera. Todos os dias, é constância. Todos os dias perseverando em guardar meu coração, em ser fiel a Deus através das minhas práticas. Porque é esse tipo de vida que compõe, que configura um relacionamento profundo com Jesus. Amém? Seja praticante do Evangelho, seja praticante da lei de Deus, seja alguém que persevera e você vai colher frutos na sua vida inimagináveis. Amém? Quero orar com você para nós encerrarmos o nosso devocional de hoje. E pedir, né, para o Espírito de Deus ele colocar no nosso coração um fogo por nos tornarmos cada vez mais praticantes da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Uma palavra poderosa, a palavra que tem o potencial de transformar o nosso coração, mudar a nossa mente. E eu sei que o Espírito do Senhor, ele rega, né, cada palavra que nós refletimos, que nós meditamos, e ele vai fazendo frutificar dentro de nós. Mas nós pedimos, Deus, que de alguma forma o Senhor nos encoraje, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos capacite a ter um compromisso, a uma aliança com a tua palavra, para que no nosso dia a dia, por onde nós passarmos, nós sejamos reconhecidos por aqueles, né, que são praticantes, aqueles que estão vivendo, né, vendo na sua própria vida, mas vivendo, né, a prática da palavra. Aquilo que entra no nosso ouvido não vai sair mais, vai entrar para o nosso coração e vai fazer morada em nós e vai, né, tabernacular no nosso coração os seus princípios, a sua palavra viva, para que a gente possa, Senhor, viver e agradar o teu coração e perseverar e chegar até o final. E um dia nós sabemos que
esse corpo aqui que é corruptível, ele vai ser glorificado. O nosso coração vai ser de uma vez para sempre, transformado. Então nós pedimos, Deus, nos ajuda nesses dias. Que nós possamos nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. E essa profundidade vai trazer para nós, esses benefícios de viver em um relacionamento perto do Senhor. Nós vamos nos tornar mais sábios, mais amorosos, Todos aqueles frutos do Espírito, fruto da Tua Palavra, vão ser produzidos em nós e nós vamos ter uma vida diferente. Muito obrigado. Obrigado por cada pessoa que assiste esse devocional, que ouve essa reflexão. Eu peço em nome de Jesus que essa palavra entre no coração transformando. Não a ideia de um homem, mas a palavra viva do Senhor. Que ela é eficaz, ela invade, ela corta o nosso coração e ela entra lá onde só o Senhor pode entrar. Então, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse tempo, para a glória do nome do Senhor. Como nós temos pedido aqui, compartilhe esse vídeo, transforma a vida de outras pessoas. A gente compartilha aí tanta coisa, eu compartilho também, vídeos engraçados, a gente fica mandando para os amigos. Quem sabe, chegou a hora de você enviar esse vídeo para alguém e abençoar a vida de mais uma pessoa. Amém? Coloca lá no grupo da sua família, no grupo de pessoas aonde você tem a liberdade de colocar, e também nas suas redes sociais. Cada corte que nós estamos fazendo, nós pedimos para você colocar nos seus stories, colocar nos seus, seja no Facebook, no Instagram, compartilha para é tempo de compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que esse tempo ele seja especial para você, para sua vida, e que nós sejamos aí praticantes da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo devocional.